Seja bem-vindo, amigo internauta, você que nos acompanha a partir de agora no programa Defesa da Fé. Este programa que tem como finalidade explicar um pouquinho da doutrina da Igreja Católica, Apostólica, Romana, muitas vezes atacados por vários segmentos da sociedade, de outras religiões e às vezes até dentro da própria Igreja. Então, para que a gente conheça um pouco mais, estamos aqui no programa Defesa da Fé. E o nosso primeiro tema de hoje será Sola Escritura, que quer dizer o quê? Sola, somente, Escritura. É aquele argumento que você talvez já tenha ouvido, certamente já ouviu algum protestante, algum evangélico cobrar de nós uma explicação na Bíblia. Onde que está escrito na Bíblia isso ou aquilo outro? Muito bem. Vamos esclarecer algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender é aquilo que João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Mas lá no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que grande alegria para nós saber que quem é este Verbo senão Jesus Cristo. Então, primeira coisa, que fique claro, Jesus ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. E João vai dizer já lá no final do seu Evangelho, capítulo 21, e Jesus fez e falou muitas coisas que não foram escritas, porque se fossem escritas, não caberia no mundo tantos livros. Então, a quem pergunta, onde que está escrito isso ou aquilo outro, eu faço uma outra pergunta. Aonde que está esse Jesus que não foi escrito, que fez e falou muitas coisas que não foram escritas? Aonde que está esse Jesus? Nós vamos ignorar só porque não foi escrito? Nós não podemos fazer isso. Então, aonde que está esse Jesus que não foi escrito? A resposta é muito simples, na Sagrada Tradição, porque o próprio João, ele já anunciava isso, né? Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que no tocante da nossa alma podemos tocar com as nossas mãos, nós vos anunciamos. Então veja que é um anúncio de uma experiência vivida com Jesus. Pedro também dizia: o que nós anunciamos para vocês com força não é uma fábula, mas é aquilo que nós presenciamos com Jesus. Então o que acontece? Antes mesmo da Sagrada Escritura, há uma coisa que nós chamamos de Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? É a experiência vivida pelos apóstolos com Jesus, que não foi escrito, mas foi transmitido. E é exatamente este anúncio que inspirava os cristãos. Aliás, isso é bíblico. Vamos pegar no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Quando eles foram escolher um sucessor para Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e depois se enforcou, eles foram escolher um sucessor. Os apóstolos se reuniram e foram escolher um sucessor de Judas Iscariotes. Mas qual era o critério? Era alguém que conhecesse bem a Torá, as Sagradas Escrituras, os pergaminhos dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel? Não era esse o critério. Qual era o critério? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia, ou seja, dos apóstolos, todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então veja que primeira coisa, aqui dos critérios dos apóstolos era que tenha convivido com os apóstolos. Não bastava só ter conhecido Jesus, ter visto Jesus várias vezes, tinha que ter convivido com os apóstolos, desde o batismo de Jesus no Jordão, com João Batista, até a morte, ressurreição e ascensão. E para uma finalidade. Qual era essa finalidade? Ser testemunha. E é exatamente este anúncio dos apóstolos que animava as pessoas, que animava os pagãos, que animava os judeus, saber que Deus nos amou tanto que se encarnou, veio viver conosco a nossa vida. Isso animava e conquistava novos cristãos. Era a pregação deles, o anúncio da experiência que eles viveram com Jesus, muito antes mesmo do que foi escrito. E isso foi motivando, isso
alegrava o coração, exultava os primeiros cristãos de alegria, de modo que motivou alguns, inspirados pelo Espírito Santo, a escrever aquilo que os apóstolos relatavam. E então começou a surgir os escritos, com mais um detalhe. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses no ano 51. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, por volta do ano 65. E aí a gente vê, Jesus só começou a existir por volta do ano 51, 65. As pessoas só começaram a ter fé em Jesus por volta do ano 51, 65. Não, Jesus já existia desde antes de todos os séculos. E se encarnou em nós, se encarnou no nosso meio. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então a partir daí já começou a se ter fé em Jesus. E aí a partir também do momento que os apóstolos começaram a pregar, a anunciar a experiência que eles tiveram com Jesus, a partir de Pentecostes. E então começou a se aumentar o número de cristãos. Pedro, na sua primeira pregação, conquistou cerca de 3 a 5 mil cristãos. Olha só que maravilha! É essa pregação da experiência dos apóstolos com Jesus que conquistava as pessoas para Deus. Antes mesmo da escrita. E só por volta do ano 51, 65 é que começou a se escrever a experiência que os apóstolos relatavam. Olha só que maravilha! E mesmo assim, por volta do ano 100, quando foi escrito o último livro, o livro do Apocalipse de São João, levaram-se mais de 2 séculos para discernir quais os livros eram verdadeiramente de Deus, inspirados por Deus, dignos de estar na Bíblia. E só por volta do ano 300 é que se decidiu, falou então, aqui está a Bíblia, são esses os livros bíblicos. Porque uns queriam que entrasse tudo que era livro, porque existiam vários outros livros na mesma época. Existia o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Enoque, a Carta de Tomé. E como saber quais os livros eram de Deus? Foi exatamente no discernimento, na fidelidade ao testemunho dos apóstolos, que se discerniu então a Sagrada Escritura. Nós temos a Sagrada Escritura porque houve uma fidelidade à Sagrada Tradição. E é por isso que a Igreja Católica segue coisas que estão escritas na Bíblia e segue coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que foram vivenciadas pelos apóstolos com Jesus. Portanto, a Igreja Católica é fiel à palavra, seja escrita, seja vivenciada pelos apóstolos e transmitida verbalmente, oralmente. Espero que você tenha entendido um pouco da doutrina da Igreja Católica, entendido por que a Igreja Católica segue coisas que estão escritas na Bíblia e coisas que não estão escritas, mas que todas são Jesus. Porque Jesus, ele é a palavra escrita, mas também não escrita. Então, espero que você entenda. O nosso próximo tema será sobre salvação. Você pode desde já acessar o meu blog, cadu.cfn.blog.br, cadu com C, cadu.cfn.blog.br, e deixar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, suas perguntas. Lembrando que o nosso próximo tema será sobre salvação. Desde já, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.